Já de volta com o segundo bloco do Estúdio Sat, e agora nós vamos falar sobre a importância da verificação e reformas em condomínios. Quando a gente fala sobre condomínio, a gente fala sobre condomínio de casas e sobre também condomínios comerciais, prédios comerciais ou residenciais. Para falar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Thiago Maron, ele que é engenheiro civil, especialista nessa área. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Paulo. Thiago, é o seguinte, muitas dúvidas surgem quando a gente fala sobre condomínio. Sobre os condôminos, sobre quem cuida desse condomínio, que é o síndico, enfim. Mas principalmente na área de reforma no seu prédio, no seu condomínio. Você precisa ter bastante atenção quanto a isso, né? Sim. A questão de controle de reforma em condomínios, como você bem falou, comerciais, residenciais ou de casa, ele é importante para evitar muitos problemas futuros. Às vezes, uma pequena modificação de uma tubulação já consegue gerar vários problemas que, para resolver, é bem caro e bem complicado. Uhum. A empresa de vocês, a Quartzo, ela é especializada nessa questão, nesse quesito, e de estar verificando esses condomínios, né? Isso. Porque muitas vezes o engenheiro constrói a cooperativa, que a gente chama cooperativa, a cooperativa que constrói os condomínios. A incorporadora. Esse nome que estava me fugindo. A incorporadora constrói tudo, mas fica ali, aí passa anos sem ninguém ir lá e dar uma assistência e verificar. Isso é prejudicial, é como a nossa saúde, que a gente precisa estar de vez em quando indo ao médico, né? Exatamente. Esse paralelo que você fez é perfeito. O prédio e a saúde de um corpo humano é muito parecido. Quando você vai, por exemplo, começar a fazer exercício físico, você tem que ir no médico, fazer acompanhamento, ver se está tudo certo. Mesma coisa com obra. O ideal é que tenha uma verificação antes dos sistemas do prédio. Os sistemas que eu digo é estrutura, hidráulica, esgoto. Verificar tudo que pode ser mexido e aí sim começar a fazer o projeto de reforma. Claro que, infelizmente, nós temos a cultura de começar a fazer depois correr atrás do prejuízo. Mas, por causa disso e de outros fatores, claro, aquele edifício no Rio de Janeiro, o edifício Liberdade, caiu em 2012. Por causa de uma reforma que não teve mínimo de acompanhamento e simplesmente tiraram um pilar. Depois disso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, desenvolveu uma norma específica para verificação de reformas. Ela foi elaborada em 2014 e revisada em 2015. E de acordo com ela, toda e qualquer modificação em uma reforma, em apartamento, sala comercial ou casa, se for em condomínio, que mexa nos sistemas do condomínio, como eu falei, estrutura, hidráulica, elétrica, tem que ter um acompanhamento técnico. Claro que tem situações mais simples, como fazer uma pintura ou instalar um modular no meu apartamento. Isso até é dispensável. Mas o problema é quando você diz que essa é uma pintura e o pedreiro está lá dentro, não, aproveita e quebra essa parede, aproveita e muda de lugar essa pia, e aí começa a implantar todos os problemas, a colocar aquela sementinha que mais para frente vai dar dor de cabeça. Gente, é preciso ter atenção quanto a isso, porque você pode estar colocando em risco não só a sua vida, mas como a de todo mundo que mora, que vive ali ou que trabalha naquele condomínio. Thiago, essa verificação é importante tanto antes de se construir o condomínio, lógico, como no decorrer do tempo que esse condomínio já está pronto. Agora você, na sua experiência, junto com a sua equipe, quais são os principais problemas que você tem verificado nesses condomínios aqui em Manaus? Sem dúvida, o principal problema é quando vai trocar a cerâmica do banheiro e não recompõe a impermeabilização. Como é que acontece? Embaixo do revestimento cerâmico de qualquer banheiro, tem uma camada que a gente chama de impermeabilização que evita que a água infiltre para o apartamento de baixo. Quando arranca a cerâmica, dificilmente a impermeabilização fica a 100%. Geralmente tem uma falha, um buraquinho ali por onde pode passar água. Cria um buraquinho, já era. A água começa a infiltrar e dá dor de cabeça para o apartamento de baixo. E é complicado. E é uma situação bem simples, que é relativamente barata de resolver durante uma obra. E se você não fizer durante a obra, depois você vai ter que arrancar tudo aquilo que você fez, refazer o que tinha que ser feito lá atrás durante a obra e depois concluir a sua obra. Ou seja, é tempo, dinheiro, dor de cabeça, gastos à toa. Esse é um dos problemas mais comuns e que de fácil resolução. Agora, um problema que é difícil de resolver. Difícil de resolver é quando mexe na rede de esgoto ou no sistema estrutural. Às vezes mistura o esgoto, coloca um equipamento que não poderia ser. É muito comum a gente ver, às vezes, em áreas de serviço, em banheiros de serviço, instalar uma área de serviço. E às vezes você modifica ali a rede hidráulica, ou às vezes uma pressão muito forte numa tubulação que não é compatível, ou o esgoto que era para ser o esgoto comum, jogando
com o esgoto de uma máquina de lavar, por exemplo. Agora, o principal problema é quando você mexe na rede estrutural. Aí é um risco sério mesmo a própria vida das pessoas que ou moram ou trabalham na edificação. Normalmente, quando essas pessoas vão mexer em alguma coisa ali do apartamento, quando é um prédio residencial, elas comunicam o síndico? Hoje em dia, por causa dessa norma, por causa daquela Precisa, né? Sempre precisou, mas hoje em dia tá mais, o pessoal está com mais medo. O grande problema é quando o síndico, que não é da área de construção, de engenharia civil, não sabe se aquele projeto vai realmente mexer ou não no sistema. Vou te dar um exemplo clássico. Hoje em dia, é muito comum construir o que a gente chama de alvenaria estrutural, onde a parede do apartamento é a própria estrutura. Nesse tipo de edificação, você não pode nem tocar na parede, nem que seja para cortar e colocar uma tubulação, porque realmente você está mexendo na estrutura. Aí você imagina que começa a derrubar uma parede para construir uma porta, ou seja, você está mexendo no sistema estrutural. E isso precisa de um conhecimento técnico realmente mais aprofundado para evitar problemas futuros. Eu ouvi alguns relatos, não muitos, mas alguns relatos de amigos meus que compraram um apartamento há pouco tempo, ali próximo da barreira e tudo. A gente sabe que Manaus está crescendo e cresce muito para cima também. Cada vez que passa estão construindo mais prédios. Um dia desse eu fui lá para o outro lado, do Iranduba, passei pela ponte. Nossa, a quantidade de condomínios que estão fazendo ali. Até fiquei de olho em um, cara. Mas olha só, a principal reclamação das pessoas é do banheiro, de fato, que fica meio desnivelado, né? Sim. As incorporadoras? Construtora, incorporadora. As incorporadoras, construtoras já entregaram os apartamentos assim para as pessoas morarem. Como resolver isso? Porque quem deveria me entregar tudo prontinho, me entregou tudo meio mais ou menos. Como resolver isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele dá um relativo prazo para você verificar esse problema. Como é um vício que chama de aparente, você consegue identificar ele fácil, salvo engano, são 90 dias a partir do recebimento do imóvel. Então, se passou desse prazo, realmente você não pode mais reclamar. Dentro desse prazo, você aciona a construtora e são obrigados a reparar. Mas digamos que não percebeu, você comprou o apartamento, depois só de um bom tempo que começou a obra. Aí realmente tem que fazer uma obra, arrancar o piso e fazer de novo. E aí que mora aquele problema que eu te falei um pouquinho antes, de não recompor a impermeabilização. Dá um bom trabalho depois, né? Dá um bom trabalho. Já tive uma ideia que quando for comprar meu AP, tu vai comigo. Tu e a Carolzinha ali, tua noiva, pra vocês me ajudarem, darem uma olhada. Porque a gente, né, eles já têm um engenheiro civil, já trabalham com isso há muito tempo, eles têm um olho clínico pra isso. Sim. A gente que é leigo no assunto não tem, né? Aquilo que você falou da saúde um pouquinho antes, da mesma forma que tem médico para cada parte do corpo humano, tem pulmonologista, cardiologista, para o estômago. Mesma coisa na engenharia. Tem quem trabalha especificamente com obra, que sabe aqueles detalhes de obra mesmo. Tem quem trabalha com projeto e quem trabalha também com a parte de inspeção, que é nisso que a gente é realmente especialista. É bater o olho naquele pontinho que a gente sempre sabe que dá problema depois, então já vai direto ao ponto, não fica procurando ainda. E essa questão que você falou da inspeção tem que haver nos condomínios mesmo, né? O serviço que a gente pratica, além de fazer análise de projeto para verificar se não vai ter problema lá atrás, semanalmente a gente fiscaliza a obra, que é aquilo que eu te falei. Não, a gente só vai pintar o apartamento, não tem problema. O pedreiro está lá dentro e começa a fazer um monte de coisa. É verdade. Então, esse que é o grande problema. Thiago, queria muito agradecer a tua presença aqui. Quem quiser te encontrar, como é que pode fazer? Eu que agradeço, Paula. Para encontrar a gente, o nosso escritório fica no edifício Rio Negro Center, na sala 508. Mas você pode encontrar também nossas informações no site www.quartzoengenharia.com. E nosso e-mail para entrar em contato é atendimento@quartzoengenharia.com também. Pronto, obrigada, Thiago, obrigado pelas dicas, pelas informações. Eu acho que foi de grande valia. Obrigada. Muito obrigado. Nós vamos agora seguindo para o intervalo comercial. Na sequência, nós vamos falar sobre um assunto tão importante quanto este: distúrbios alimentares. Fica com a gente.